começar a falar. Meus queridos e amados irmãos, que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um grande prazer, nesta oportunidade, estarmos juntos, irmanados, por mais uma live que vamos atribuir esta noite toda esta oportunidade, a grandeza da misericórdia divina de estarmos aqui, vivos e com a nossa mente projetada para pronunciar as palavras de Deus, promotoras da nossa edificação espiritual. Glória a Deus. Quero fazer um pedido aos irmãos, para os irmãos compartilhar a nossa live, se inscrever em nosso canal e curtir. Isto para nós é de grande valia e nos ajuda muito a desenvoltura de outras lives que teremos que fazer para promoção do reino de Deus aqui nesta terra. Devotamos a Deus a nossa específica gratidão. E devotamos também a você, querido irmão, nossa gratidão por estar sempre conosco, nos acompanhando, hipotecando ao nosso ministério um incondicional apoio. Então, eu gostaria que todos compartilhassem esta live, certamente servirá de edificação espiritual e que você nos acompanhe até o final da mesma, pois o assunto hoje é interessantíssimo. Vamos entrar numa área de soteriologia, ensinos da salvação. Olha que lindo! Ensinos da salvação. Vamos falar hoje sobre privilégios, privilégios incontáveis, privilégios incomensuráveis da nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você é o nosso convidado e você que já está em nossa live, muitíssimo obrigado. Convide outros amigos, venham compartilhar juntos conosco e também se inscrever em nosso canal. É de muita valia, repito, para aqueles que fazem assim. Nós, desde já, deixamos aqui o registro de nossa gratidão a todos os nossos queridos irmãos. Vamos falar hoje sobre Efésios, Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso. E vamos nomear desta feita somente o capítulo de número 1, somente o capítulo 1 de Efésios. E vamos descobrir, descortinar, neste capítulo 1, os grandes privilégios da nossa salvação. Que riqueza incomensurável tem a palavra de Deus. Que riqueza singular é lermos e meditarmos nas grandezas que a palavra de Deus nos faculta. De tal forma, meus queridos irmãos, que é sempre uma alegria incomensurável de estarmos juntos outra vez para descortinarmos esta revelação preciosíssima dos privilégios da salvação, que está aqui em Efésios capítulo 1. Nós vamos nomear ponto a ponto, para que as nossas palavras venham ser inseridas com inspiração e com graça, a fim de promover não somente a grandeza do reino de Deus, mas também a sua edificação
espiritual. Nossas lives têm esse objetivo, direcionada neste rumo de deslumbrarmos as grandezas do reino de Deus, louvarmos e exaltarmos ao Senhor na mais alta sublimidade e também promover gozo, alegria, edificação a todos aqueles que de veras têm a paciência devida e necessária para ficarem conosco até o fim de nossas respectivas lives. Muitíssimo obrigado. Então, meus irmãos, vamos começar a historiar ponto a ponto esse capítulo 1 de Paulo aos crentes em Éfeso. Este capítulo 1, ele enfatiza. Esse capítulo, para o senhor acompanhar os comentários dos irmãos, entra no seu WhatsApp, eu mandei para o senhor o link, o senhor clica e o senhor vai ver o comentário dos irmãos. Vou desligar. Então, meus irmãos, este capítulo 1, ele enfatiza toda a alegria de nossa salvação, todo o entusiasmo. Eu dei uma paradinha aqui para atender o pastor Vanderlei, que é o nosso, a pessoa que faz as nossas lives, que faz as nossas lives serem bem-aventuradas, E ele nos enriquece muito com o seu profissionalismo. De tal maneira, meus queridos irmãos, que nós estamos aqui para trazer a vocês estas riquezas incomensuráveis da palavra do Senhor. Este capítulo 1, repito, ele enfatiza a abundância de privilégios espirituais. Ponto número 1 de nosso estudo nesta noite enfática. A Bíblia diz que no versículo 3 e no versículo 4, que Jesus Cristo nos escolheu. Isto é uma grandeza singular, uma grandeza incomensurável, Nós sabemos que Deus, glória a Deus, nos escolheu para nos proporcionar esta grande e gloriosa salvação. Somos gratos a Deus por Ele ter nos escolhido sumariamente para esta salvação repleta de gozo, repleta de certeza e repleta de imortalidade. Que privilégio! A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que escolheu a nós e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto e que o nosso fruto permanecesse. Grande e gloriosa foi este grande projeto de Deus para executar em nosso favor este grande privilégio da salvação. A escolha foi dele. Esta é a maravilhosa doutrina da nossa eleição em Cristo. Foi Ele que nos elegeu, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos concedeu o perdão, a sua graça e nos ofertou o penhor do seu Espírito Santo. Louvado seja o santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este é, na singularidade, o primeiro privilégio que temos de sermos salvos em Cristo Jesus. A escolha foi dele. O mérito é todo dele. Louvado seja Deus. E os benefícios são todos nossos. Nós é quem fomos beneficiados pela sua graça,
pelo seu amor, pela sua compaixão e pelo perdão de nossos pecados obtidos pela obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, entre todos os privilégios, nós começamos com o privilégio da escolha, baseada nos versículos 3 e no versículo 4. Lerei para que todos entendam com melhor eficácia. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa escolha, obviamente, foi dele em nosso favor. Então, eu e você somos altamente privilegiados pelo Senhor. Somos altamente privilegiados por Deus. Porque ele, da sua incomensurável glória, incomensurável poder e majestade, ele volve-se para nós o seu rosto e nos escolhe para sermos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, repito, é a maravilhosa doutrina da eleição. Fomos eleitos. E São Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que privilégio maravilhoso! Oh, irmãos, não devemos jamais abandonar este privilégio. Não devemos jamais rechaçar esta oportunidade por nada neste mundo. A despeito dos problemas, das adversidades, das circunstâncias adversas, das lutas, dos combates, mas o que vale é a promessa. O que vale é estarmos privilegiados por Deus, de termos sido alcançados por Ele, por um ato de bondade, por um ato de clemência e por um ato de misericórdia. O segundo privilégio é este, está no versículo 5. Vamos agora ao segundo privilégio da salvação. Versículo de número 5 do capítulo 1 de Paulo aos crentes em Éfeso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos adotou nos seus carinhosos braços. Ele nos afaga com este dote precioso de salvação. Isto é exclusivamente magnífico. Isso é importantíssimo para nós que vivíamos na senda do pecado, nós que vivíamos embriagados no pecado, que éramos reprovados diante de Deus, que éramos filhos da ira. Agora, pelo beneplácito de sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, fomos alcançados e fomos adotados no reino de Deus, privilégios augusto da salvação. No Novo Testamento, meus irmãos, a adoção, ela refere-se ao ato oficial em que um pai concede emancipação total a um filho legalmente menor de idade. Então, no Novo Testamento, a adoção refere-se a um ato oficial em que um pai concede emancipação total
a um filho legalmente menor de idade. Que coisa rica, que riqueza, que tesouro milionário, que grandeza ímpar é o projeto que Deus traçou na eternidade para a salvação da humanidade, para a nossa salvação, para buscar este homem impenitente, para buscar este homem pecador, para conciliar este homem com Deus o Pai, através do sacrifício meritório de Jesus no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Este é, na realidade, o segundo privilégio. Ele nos adotou como filhos amados. O terceiro privilégio está no versículo de número 6. Versículo de número 6 de Efésios, capítulo 1. Leamos o versículo 6. Olha o que diz, meus irmãos. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Isto é, o prelúdio glorioso de aceitação. Este é o privilégio. Ele nos aceitou gratuitamente. Louvado seja Deus. Não fizemos nenhum esforço capital para recebermos tamanha dádiva de amor. Não. A salvação é tão simples como é simples tomar um copo com água. A salvação é tão simples como é simples tirar o lenço do bolso. A salvação é tão simples como é simples assentar-se na cadeira. A salvação é tão simples como é simples abrir uma porta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o que foi que nós fizemos para ser salvo? Acreditamos, cremos na singularidade do sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso favor. Acreditamos na obra expiatória. Acreditamos no amor, na paixão e na compaixão do Filho de Deus, em descer de sua glória, encarnar-se no ventre de uma virgem, se fazer homem, aleluia, por amor de todos nós, em obediência irrestrita e singular, para nos dar esta proposta linda e maravilhosa, para nos conceder este favor incomensurável, esta dádiva preciosa que é a nossa salvação. Em Cristo somos feitos aceitáveis. Aleluia. Repito, em Jesus Cristo somos feitos aceitáveis no amado, naquele que nos amou. Bendito seja o preciosíssimo nome de Jesus. Então, a salvação é um dom de Deus, não é do homem, é de Deus. Não precisa o homem fazer sacrifício, não precisa o homem estar preparado, ele busca os irreconciliáveis, ele busca o perdido, o pecador, ele busca o homem bom e o homem mau, porque a salvação não é pela bondade dos homens, a salvação não é feita de boas obras, não. A Bíblia diz, não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus ao homem. E você quer aceitar este presente? Está disposto a aceitar este presente? Está disposto a receber este presente? Hoje é o dia. Amanhã poderá ser tarde demais. Há pessoas que dizem, eu não estou preparado. Quando eu estiver preparado, aí eu aceito Jesus. Não. Quem prepara o homem é Deus. É Deus quem capacita. É Deus quem transforma. É Deus quem abençoa. É Deus quem ilumina. É Deus quem abre a mente das pessoas. Mas o passo é seu. O primeiro passo é seu. Louvado seja o nome do Senhor.
Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não precisa você se preparar. Não, é agora mesmo. É nesse momento. É despreparado. É da maneira como estás. É da maneira como estás. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Então é Deus quem prepara o homem para a eternidade. Não é o homem que se prepara para aceitar Jesus. Quem somos nós? Míseros pecadores. Isaías 64 e 6 diz que as nossas obras de justiça são comparadas a trapo de imundícia. Trapos de imundícia. Então, meus irmãos, você que é como Cornélio, uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, e muitas pessoas querem basear a salvação nas suas boas obras, no seu bom testemunho, no seu bom conceito, e não é por aí. Porque quando nós baseamos a salvação nas nossas boas obras, nas nossas boas prédicas, nós anulamos o sacrifício do Calvário. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Jesus não veio buscar justo, mas pecadores ao arrependimento. O outro privilégio da nossa salvação. Primeiro privilégio, ele nos escolheu. Segundo privilégio, ele nos adotou. Terceiro privilégio, ele nos aceitou. Vamos agora deslumbrarmos aqui no quarto privilégio da nossa salvação. Versículo de número 7, do capítulo 1 da carta de Paulo aos crentes em Éfeso. Versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quarto privilégio, ele nos redimiu. Ele nos redimiu, ele nos fez remidor das nossas culpas, absorveu as nossas fraquezas e pecados, rasgou a cédula que era nossa inimiga, cravando na cruz do Calvário. Glória, muitas glórias ao nome de Jesus Cristo. Ele nos redimiu, quer dizer, Cristo comprou-nos da escravidão. Aleluia. Redimir, comprar, reaver, trazer de volta o homem para os pés de Jesus. Agora perdoado, agora reconciliado pela sua graça, pelo sangue da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, como não nos alegrarmos com esta palavra? Como não bendizermos a Deus por isto, por esta obra vicária, por esta obra singular? Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Ele nos redimiu. Você está redimido. Ele entrou na feira de escravos, lhe comprou, me redimiu, lhes redimiu, com uma moeda que Deus aceitou lá no céu. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que fosseis resgatados de vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor Jesus. Vamos mais para
a quinta verdade deste grande privilégio da nossa salvação. O quinto privilégio da salvação. Versículo 7, o mesmo versículo 7, na parte B, o mesmo versículo 7, duas grandes verdades em um só versículo. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, na parte B, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Remissão, quer dizer, ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos restaurou. Ele absorveu todas as nossas culpas, levando consigo no madeiro para nos reconciliar com Deus. Que coisa extraordinária! Em Levítico capítulo 16, versículo 20 a 22, fala sobre o bode expiatório, levado até ao deserto no dia da expiação. E isso nos mostra, louvado seja Deus, nos reporta, nos retrata, que Jesus também levou os nossos pecados no deserto do Calvário e riscou a cédula e disse mais: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Levante comigo as suas mãos. Agradeça a Deus por essa importantíssima obra da cruz. Louvemos a Deus em alta voz. Você que está na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, dirigindo o seu carro, pare um pouco no acostamento. Erga suas mãos para os céus e agradeça a Deus. Você está perdoado, você está quitado. Romanos 5, verso 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quitado. Você não deve mais nada ao seu Senhor. Ele pagou a sua dívida. Ele declara, pelo preço da expiação, o culpado inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele declara o ordinário extraordinário. Tudo isto pelo preço da redenção. Aleluia. Absorvendo as nossas culpas, absorvendo os nossos pecados, todo o grau de culpabilidade foi absorvida, a cédula rasgada, e agora nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, isto é, pelo véu. Ele rasga o véu é rasgado. Louvado seja o nome do Senhor, e agora todos os pecadores terão acesso à presença de Deus. Ele nos redimiu, ele nos perdoou. E em sexto lugar, o sexto privilégio da salvação, está escrito: ele revelou na cruz a sua perfeita vontade por nós. A vontade de nos salvar. Ele dar-se por nós, entrega-se por nós, doa-se por nós, como oferta de oblação. Louvado seja Deus. Vamos ver os versículos 8 até o versículo 10. Ele revelou a vontade de Deus por nós. Que privilégio. Leamos os versículos 8 a 10. Que ele tomou abundante, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Agora o versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus,
como as que estão na terra. Ele tornou abundante para conosco, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é perfeita e singular. Então aqui nós temos o privilégio da revelação da sua vontade para nos salvar. Sua vontade expressa no seu amor. A sua vontade expressa no seu sacrifício. A sua vontade expressa na sua doação. Ele doou-se por nós, sacrificou-se por nós, levou o martírio do Calvário por amor a nós. Sentiu as dores parturientes por amor a nós. Dores físicas, dores morais, dores mentais e dores espirituais por amor a nós. Imagine que grande privilégio, louvado seja o nome do Senhor, de sermos feitos filhos de Deus. João diz, e ainda não foi manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que privilégio indescritível, de alta relevância, de alta incumbência, o privilégio de sermos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda dádiva, todo dom precioso vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. O privilégio é nosso. O sacrifício foi ele quem fez, mas nos doou este grande e sacrossanto privilégio. Aleluia! Mistério é a verdade divina conhecida por meio da revelação. Aleluia! Mistério é a verdade divina conhecida por meio da revelação. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Compartilhe esta live. Esta live não pode deixar de ser compartilhada para aqueles que estão fracos da fé, para aqueles que se desviaram, para aqueles que não conhecem Jesus ainda. Por favor, esta é uma live de edificação e de evangelização também. Vamos agora para o 7º privilégio da salvação. Ele nos fez herança. Aleluia! Ele nos fez herança. Que privilégio maravilhoso. Ele nos fez herança. Versículos 11 e 12 do capítulo 1 de Efésios. Versículos 11 e 12. Olha o que diz. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus, ele nos fez herança. Deus não apenas nos deu uma herança em Cristo Jesus, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, mas também nos fez herança para Cristo. Aleluia! Ele não somente nos deu a herança, mas nos fez herança. Por isso nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Desta herança incorruptível que não se murcha. Desta herança que ladrão não pode roubar e ferrugem não pode corroer. Aleluia! Porque aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Nosso coração e nosso tesouro estão nas mansões celestiais, de onde um dia haveremos de chegar lá, não pelos nossos méritos,
mas pelo sacrifício, pela obra vicária, expiatória, doadora, santificadora de Jesus Cristo, unicamente por amor a todos nós. Ele nos fez herança. Que coisa gloriosa, que coisa marcante, que coisa indescritível. Aleluia. Vamos agora mais para outro privilégio. Vamos para o 8º privilégio. Ele nos selou, autenticou, carimbou. Aleluia. Aleluia. Estamos autenticados por ele. Uma carta selada, autenticada. Somos nós. Esta carta escrita pelo próprio dedo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que ele nos selou. Isso é um privilégio. O selo da salvação. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, vírgula, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, vírgula, olha que coisa linda, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos e amados irmãos, falta-me palavras para descrever e adjetivar esses grandes, áureos privilégios que é ser salvo em Cristo Jesus. Ele nos deu o penhor. O penhor é o dinheiro dado, como entrada na compra de um bem. Aleluia. Penhor é o dinheiro dado como entrada na compra de um bem. Ele entrou na feira de escravo e nos resgatou. Glória a Deus. Este é o penhor. Este é o penhor. Tua salvação não depende de méritos humanos. Não depende do grau de religiosidade. Não. Salvação é uma conquista. Aleluia. Objetivada por Deus e concretizada por Cristo na cruz. Aleluia. Deus planejou a salvação e enviou Jesus Cristo para processar esta salvação, liberando agora o perdão de nossos pecados, das nossas culpas e ofensas, dantes cometido sob a paciência de Deus. Ele nos esperou, ele nos nomeou, ele nos guardou para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, que história cheia de graça. Como não seguir os seus passos? Como não viver de cabeça levantada? Como não levantar as mãos e agradecer a Deus quem éramos, quem somos e para onde estamos caminhando? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar os parabéns a todos os meus irmãos que um dia foram alcançados como eu fui, com este prêmio Nobel da salvação em Cristo Jesus. Não existe na realidade sumária de todos os fatos e evidência algo mais glorioso, privilégio mais alto do que este, de um homem, de uma mulher, de um ser humano, alcançar nos méritos de Cristo a salvação de sua alma. Eu vou ler este versículo 13 novamente, porque ele é uma coisa, é uma riqueza. Olha aqui. Em quem também vós estáis, vírgula, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois, o evangelho da vossa salvação, vírgula, glória a Deus. Oh, meu Deus, que coisa linda, que coisa rica, que riqueza eterna.
o evangelho da vossa salvação e, vírgula, tendo nele também crido. Aleluia. É esse processo da salvação. Olha o processo da salvação. O evangelho é oferecido e agora você creu no evangelho. Crestes no evangelho. Tendo nele crido, fostes agora selado com o Espírito Santo, com letras maiúsculas, Espírito Santo da promessa. Meus queridos e amados irmãos, benévolo é o Senhor e cheio de graça e de compaixão. Benévolo é o Senhor de ter nos aceito no sangue da expiação. Benévolo é o Senhor de ter se compadecido de nós, quando antes nós éramos inimigos da cruz de Cristo, inimigo dos favores divinos, mas Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos aceitou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele injetou toda a sua vontade em nosso favor. Ele nos tornou herança sua. Ele nos selou, aleluia. E Ele nos deu o penhor, aleluia. Avalizou o nosso estado. Nos tornou avalista, pagou a dívida e nos reconciliou com Deus. E agora, reconciliados com Deus, temos a paz em nosso coração, alegria em nossa alma. Eu gostaria que as pessoas compreendessem isso, que ser crente em Jesus Cristo é a maior dádiva que uma pessoa pode receber nesta vida. Nessa vida tão curta, tão diminuta. Eu quero enfatizar nesta live, queridos irmãos e amigos, que ser crente não é uma balela, não é um entretenimento, não é mudar de religião. Ser crente em Jesus Cristo é ser privilegiado por Ele, com este dom maravilhoso da salvação. Como está escrito em Efésios, no mesmo epístola de Efésios, capítulo 2 e versículo 8, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E capítulo 2 e verso 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não é rico, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus amados irmãos, não temos nenhuma dúvida a respeito destes privilégios. Não estamos na igreja de carona ou na carona de ninguém. Estamos convictos, absolutamente convictos, convencidos de que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. A única verdade singular, verdade granítica, verdade absoluta. Estamos convictos de que Jesus Cristo é o centro gravitacional da nossa salvação. Estamos convictos que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é o tesouro singular, é o tesouro imarcessível, é a glória refulgente, é o Pai das luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. Todos os adjetivos que falarmos a respeito dele ainda é muito pobre. Ele, como leão da tribo de Judá,
Ele como alfa e ômega, Ele como cidade de refúgio, Ele como caminho, verdade e vida, Ele como pão da vida, Ele como porta das ovelhas. Ele é o Senhor que nos deu o privilégio de alcançarmos esta salvação. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos somos herdeiros de Deus. E como filhos somos co-herdeiros desta graça com Cristo Jesus. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou, nos restaurou e nos tornou herdeiro desta grande promessa. Ele nos fez esta promessa, aleluia, de dar-nos, aleluia, o reino imarcessível da luz, a cidade singular, a nova Jerusalém, que já está pronta, aleluia. Ele mesmo disse em João 14, vou vos preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que mais quereis que Ele vos faça? Que mais quereis ouvir desta singular verdade? A não ser abrires de par em par a porta do teu coração. Você que está fraco na fé, receba fé para continuar servindo a Deus. Você que está enclausurado nos problemas da vida, veja uma luz que vem ao teu encontro para te trazer felicidade. Jesus é a luz do mundo, é o pão vivo que desceu do céu. Não há problema difícil para que Ele não possa resolver. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo Ele fará. Vens para o lado de Cristo, vem para o lado da cruz, vem para o lado de Jesus, vem abraçar o seu sacrifício expiatório, vem entregar de corpo e alma a tua vida ao Senhor, e tu verás a reluzência da sua glória, alegria brotar na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário experimentar esta salvação. Pois só sabe se a laranja é doce ou azeda quem está chupando a laranja. Assim é a salvação. Vens para o lado de cá. Vens para o lado de Jesus. Vens comigo até o Calvário. Entre dois malfeitores está um justo sendo esmagado. A cana que foi esmagada pelos homens. Está ali Jesus, sendo crucificado, escarnecido, zombado, maltratado, xingado, blasfemado. A Bíblia diz que como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Aleluia. Mas entregou a Deus, ao Pai, todos os cuidados. Estava traçando ali o plano maior da nossa salvação, a expiação de nossos pecados. Estava ali a graça de Deus sendo revelada na cruz, o enfoque maior. Aleluia! A cruz é um elo, é uma ponte que leva o homem da terra ao céu. É pelo sacrifício da expiação, é pela graça concedida, é pelos valores altruístas da salvação que nós chegamos até aqui. E não nos cansemos de, em tempo oportuno, falarmos do grande amor de Deus. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Abri os corações como a janela da alma, para receberdes esta grande salvação, serdes contemplado com este grande privilégio de serdes selado, de serdes herança do Senhor,
redimidos do Senhor, adotados na família de Deus, perdoado dos teus pecados. Oh, meu amigo, oh, meu irmão, você que está fraquinho na fé, se levante agora. Receba um renovo espiritual na sua fé. Receba a alegria da sua salvação. Você que se encontra tão abatido, tão triste, com as solicitudes da vida. Oh, receba agora uma cachoeira de alegria. Que ela possa adentrar os portais da tua alma. E que você possa agora receber o renovo da sua salvação. Porque a salvação traz alegria. Davi disse, Senhor, dai-me, devolve-me a alegria da tua salvação. A salvação traz gozo. A salvação traz paz. A salvação traz segurança. A salvação traz estabilidade. A salvação traz convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos brincando de fazer turismo de salvação, turismo de fé. Não. Estamos vivendo a praticidade da salvação. Vivenciando o valor da salvação. Historiando o gozo que ela produz no homem. Que uma vez perdoado, selado, redimido, feito herança, agora está ávido, preparado para encontrar com o Senhor na eternidade. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara, está chegando a hora da volta de Cristo. Está chegando a hora que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Aleluia! E subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Oh, meu irmão, que Deus possa te abençoar e que estas palavras a respeito aleluia, dos privilégios da salvação possa lhe trazer uma tônica nova, possa lhe trazer um renovo, e que a sua esperança esta noite possa alcançar o ponto mais alto. Aleluia. E depois você pode escrever para mim, dizer, pastor, naquele dia que você falou aquela live, gravou aquela live sobre os privilégios da salvação. Só Deus sabe como eu estava naquela noite. Mas aquela palavra foi ao meu encontro, me restaurou, escreveu uma nova história, me deu uma dinâmica nova. Eu estou voltando para os braços de Jesus. Eu vou continuar a minha caminhada. Aleluia. Porque tudo aqui é muito transitório. Tudo aqui é muito passageiro. Tudo aqui é muito rápido. É muito de repente. Tudo passa. Tudo passa. Mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. Então, queridos e amados irmãos, levantai as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, o mundo está turbado. As coisas estão indo de mal a pior. Não desanime. Não retroceda jamais. Continue levando esta salvação a sério. Continue projetando esta salvação para outras pessoas. Continue evocacionando esta salvação. Ensinando esta salvação. Mostre às pessoas os privilégios que ela tem. Como é glorioso vivermos este brilho santo, histórico e profético da nossa salvação. Eu espero que esta palavra tenha alcançado a sua alma, o seu espírito, e que você possa, esta noite, fazer um novo pacto com Jesus, abraçá-lo de volta. E você que estava tão fraquinho na fé, receba a doçura da presença de Deus. Receba a doçura da glória de Deus.
Receba o renovo das suas promessas. Aleluia, que é viva e eficaz. Deus abençoe a cada família. Você que esteve comigo até agora. 1 hora de live. Compete-me nesta oportunidade. Orar por você. Orar por sua família. Para que Deus te ajude em tempo oportuno. Que você possa continuar seguindo a Jesus sem olhar para trás. Não olhe para trás, para problemas e dificuldades que surgem durante a caminhada. Isso é muito normal. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que você precisa das nossas orações. Eu vou orar por você. Vou orar por sua família. A você, colega pastor, vou orar pelo seu ministério, pela igreja que você pastoreia. A você, amigo evangelista, presbítero da igreja, diácono, auxiliar. A você, irmã, que dirige o círculo de oração. Vamos orar uns pelos outros. É tempo de darmos as mãos uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Porque está tão pertinho o grande dia da recompensa daqueles que permanecerem fiéis. Oremos ao Senhor. E após esta oração, me despedirei desta live de você e família com a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou por mais uma live desta feita sobre os privilégios da salvação. Meu Pai, meu Deus, obrigado pela oportunidade. Obrigado por nos enriqueceres com mais um dia. Obrigado pela longevidade de nossos dias. Obrigado por todos os favores que temos recebido, principalmente em ter nos concedido esta grande salvação. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo sapato que nos calça, pelo calçado, pela roupa, pela família. Obrigado pela minha esposa, filhos, netos, genro, família. Obrigado por todos aqueles que oram por mim, que são meus irmãos em Cristo. Obrigado pelos meus colegas pastores e amigos que abrem as portas de suas igrejas para que eu possa levar a palavra de Deus. Obrigado por mais uma noite que estás nos dando. Eu te peço agora uma bênção em favor de todos os nossos irmãos, daqueles que estão enfermos. Traga a cura, o milagre agora. Repreendo todo este mal, aqueles que estão hospitalizados. Traga o bálsamo, cicatriza a dor, a doença, a ferida, o mal, trazendo a saúde para os teus filhos nesta hora de oração. Pai de amor à bondade, traga a saúde da alma, do corpo, da mente, que todos possam ser alcançados com a tua misericórdia. Deus de amor e perdão, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos conferido de levarmos através desse instrumento chamado internet a tua palavra. Obrigado pela vida e ministério do pastor Vanderlei, nosso colega, nosso irmão, nosso amigo, nosso filho espiritual. Obrigado pela sua família, por Leide, pelos seus filhos e família. Deus verdadeiro, sustenta-nos em tuas mãos as nossas vidas. Dá-nos a tua bênção e faze-nos que a cada dia sejamos mais gratos a ti pelo privilégio da nossa salvação. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Muito obrigado por todos aqueles que estiveram conosco em nossa live. E agora quero me despedir de vocês. Com a bênção apostólica, estarei me despedindo dos irmãos.
e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Muito obrigado. E a paz do Senhor.